No próximo capítulo da novela Três Graças, Paulinho mal esconde o abatimento quando Gerluce recusa seu convite para a casa de praia. Ele tenta disfarçar com um sorriso curto, mas a decepção bate forte. Ainda mais porque vinha criando coragem há dias para chamá-la. Só que, dentro da mansão, Josefa observa tudo com a sabedoria de quem enxerga além das palavras. A idosa encoraja a filha de consideração. Às vezes, o medo só atrapalha a felicidade. As palavras ecoam tão fundo que, horas depois, Gerluce volta atrás e avisa Paulinho que decidiu ir com ele. Emocionada, ela admite para Josefa que hesitou demais antes de dizer sim. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Samira finge naturalidade quando Meg solta a bomba. Juquinha é policial. A informação faz seu estômago gelar, mas ela respira fundo para não denunciar a tensão. A revelação deixa claro que qualquer passo em falso pode custar caro. No outro lado da cidade, Joely começa a conectar memórias soltas. A visita recente à igreja a faz lembrar do homem misterioso que viu por lá. Jorginho. Ele próprio está prestes a enfrentar um turbilhão quando descobre que Raul é o pai do filho da jovem. A notícia o desmonta, mas não tanto quanto o pedido desesperado do pastor Albérico, que o implora para não fazer nada contra Raul. O discurso firme do pastor tenta evitar uma tragédia anunciada. Ao mesmo tempo, Joely perde o medo e pergunta diretamente a Jorginho se ele é seu pai. É a pergunta que ele mais tem fugido, e agora não há mais para onde correr. Leonardo, por sua vez, se encolhe diante das perguntas de Ferete. O vilão pressiona, querendo saber o motivo da tristeza constante do rapaz, mas Leonardo teme revelar mais do que deveria. Juquinha, tentando aliviar a noite pesada, leva Lorena até em casa. Um gesto simples, mas cheio de cuidado. No escritório, Macedo traz notícias desanimadoras para Ferete. Ainda não sabem o que aconteceu com Cláudia. A falta de respostas aumenta a inquietação. E enquanto isso, Misael repreende Joaquim por evitar Lígia, deixando claro que fugir não resolve nada, especialmente quando o coração está envolvido. Arminda é desmascarada por seus crimes, mas finge ser louca para escapar da cadeia. A derrocada de Arminda virá como uma avalanche prestes a engolir tudo o que ela construiu ao longo dos anos, e principalmente tudo o que ela destruiu. A vilã, acostumada a manipular, mentir, chantagear e passar por cima de qualquer pessoa que ousasse atravessar seu caminho, finalmente verá o cerco se fechar. E o que parecia impossível para muitos moradores da cidade, ver Arminda exposta diante de todos, se tornará uma realidade chocante, que vai abalar a cidade inteira. A grande virada começa no momento mais improvável. Do nada, quando todos acreditavam que Rogério estava morto, desaparecido, enterrado ou, no mínimo, totalmente incapaz de retornar à vida pública, ele reaparece. E não é de forma discreta, silenciosa ou nos bastidores. Rogério surge exatamente onde Arminda menos esperava, no palco de um evento oficial da Fundação Ferete, diante da elite local, da imprensa e das mesmas pessoas que ela manipulava há anos. A plateia congela, câmeras viram, murmúrios viram gritos, e Arminda, que estava prestes a discursar, fica petrificada, como se tivesse visto um fantasma materializado bem diante dela. A expressão de Arminda muda em segundos. Primeiro o choque, depois a ira e finalmente o medo. Ela tenta manter a pose, o controle que sempre teve, mas o impacto da presença dele desmonta seu teatro. Rogério, apoiado por segurança e por testemunhas que jamais tiveram coragem de falar antes, sobe ao palco e interrompe o evento. É nesse momento que ele revela tudo. A tentativa de assassinato, os remédios adulterados, os documentos falsificados, o dinheiro desviado e até mesmo o envolvimento de Arminda na trama de Ferete. As palavras dele caem como bombas. Jornalistas se atropelam para filmar. A plateia se levanta em choque.
Alguns aplaudem, outros gritam frases de indignação. O caos toma conta da sala. Arminda, sentindo que perdeu o controle total da situação, algo que ela jamais pensou ser possível, tenta reagir. Ela argumenta, grita, acusa Rogério de mentir, tenta apontá-lo como um farsante, mas desta vez, ninguém acredita nela. Desta vez, os sussurros não a obedecem, eles a condenam. A polícia, que já acompanhava discretamente o evento graças às novas denúncias, entra no salão com mandados de prisão nas mãos. É o fim imediato do império de Arminda. Algemada diante de todos, ela perde a postura, perde a altivez, perde o olhar frio que sempre a caracterizou. Rogério apenas observa, firme, seguro, mas ainda abalado pela revelação pública. O clima é tenso. Um silêncio denso domina o local quando os policiais levam Arminda para fora, enquanto as câmeras capturam cada segundo. Mas se tem uma coisa que Arminda jamais faria, seria aceitar a derrota. Ainda no camburão, ela começa a arquitetar uma última saída desesperada. Algo que, na mente doentia dela, poderia salvá-la da prisão definitiva. Ela lembra das palavras de Ferretti, de situações do passado, de brechas jurídicas. E é ali, naquele deslocamento até a delegacia, que ela decide. Vai fingir estar louca. Vai, mais uma vez, tentar manipular o sistema. Vai se fazer de vítima da própria mente, esperando que assim possa ser transferida para uma clínica psiquiátrica em vez de uma penitenciária. Nos capítulos seguintes, Arminda iniciará um espetáculo grotesco, crises falsas, comportamento errático, olhar perdido, frases desconexas, tudo milimetricamente calculado. Ela sabe que, se convencer a perícia, poderá usar a internação como escudo. Enquanto Arminda tenta escapar da justiça, fingindo insanidade, Ferretti trilha um caminho completamente diferente, e ainda mais trágico. O empresário corrupto, percebendo que o cerco fechou tanto para ele quanto para sua cúmplice, foge do país com malas cheias de documentos, senhas bancárias e o desespero estampado no rosto. Ele embarca rumo à Europa, pulando de país em país, usando identidades falsas e acreditando que conseguirá recomeçar. Mas esse recomeço nunca chega. A Interpol, acionada por novas provas colhidas por Rogério e pela própria fundação sob intervenção judicial, inicia uma caçada internacional. Ferretti corre de um hotel para outro, muda de aparência, tenta negociar proteção com criminosos locais, mas nada disso adianta. O fim dele chega de forma abrupta e cruel. Ele é executado por um dos filhos das vítimas dos remédios adulterados. Uma morte irônica, amarga e completamente simbólica. O mal que ele espalhou finalmente o alcança. Enquanto os vilões afundam em seus próprios abismos, Gerluce vive uma transformação surpreendente. Após ser presa por roubar a estátua das Três Graças, a jovem passa dias sem esperanças, acreditando que seu nome estava queimado para sempre. Mas a verdade aparece. Ela não era a responsável pelo sumiço da peça. E, com novas provas, Gerluce passa a responder em liberdade. Livre das acusações e com seu nome limpo, ela e Paulinho finalmente encontram paz e decidem se casar. O casamento, simples e cheio de emoção, marca o início de uma nova fase para ela. Mas a grande virada vem depois. Gerluce assume a presidência da antiga Fundação Ferretti, agora reestruturada, e se transforma em símbolo de renovação, coragem e recomeço. A garota que antes era acusada, humilhada, perseguida, torna-se uma líder respeitada e querida. A partir do momento em que Arminda tenta sustentar sua farsa de insanidade, a trama dá uma guinada ainda mais intensa. Nos próximos capítulos, ela será submetida a uma bateria de exames psicológicos que podem definir seu destino. E, claro, ela tentará manipular cada segundo desse processo. Arminda passa a agir de forma teatral, exagerada, tentando convencer os peritos de que perdeu completamente a noção da realidade. Caminha pela cela falando sozinha,
inventa diálogos com pessoas inexistentes, alterna momentos de silêncio profundo com crises de choro súbitas. Para quem não conhece sua frieza, pode até parecer convincente, mas o público, cúmplice da verdade, percebe exatamente onde está cada peça dessa encenação doentia. O problema para Arminda é que Rogério não está disposto a permitir que ela escape tão facilmente. Ele reúne especialistas, documentos, depoimentos, gravações e até relatórios médicos antigos que comprovam que a vilã sempre foi perfeitamente lúcida, apenas cruel e calculista. Quando o juiz determina a presença de Rogério na audiência, o clima esquenta. A vilã, vestida com roupas hospitalares, tenta encenar uma nova crise, mas Rogério a encara como quem já viu todos os truques dela antes. O silêncio entre os dois é gelado. A máscara da loucura parece rachar, e enquanto o julgamento avança, a pressão contra a Arminda aumenta. Testemunhas que antes tinham medo começam a aparecer, uma atrás da outra. Ex-funcionários da fundação, familiares de vítimas dos remédios adulterados, antigos empregados que sofreram humilhações e até moradores da cidade que cruzaram o caminho dela em momentos decisivos surgem para depor. Cada relato atinge a vilã como um golpe. Nos corredores do fórum, a imprensa se agita. Um boato começa a circular. O laudo psiquiátrico pode não aceitar a tese de insanidade. A cidade inteira entra em suspense, esperando o parecer final. Arminda sente o chão se abrir, percebe que a farsa não está funcionando como esperava. O olhar dela, antes arrogante, fica cada vez mais estilhaçado. Enquanto a protagonista da queda tenta se agarrar ao impossível, Ferretti protagoniza sua derrocada final do outro lado do oceano. Os detalhes de sua morte chocam a cidade quando chegam pelo noticiário internacional. Fotos apagadas, endereços abandonados, registros clandestinos. Tudo indica que Ferretti tentou sobreviver como uma sombra, mas não conseguiu fugir do fantasma das vidas que destruiu. A execução dele vira tema de debates, manchetes, investigações. Para muitos, um castigo tardio, para outros, um acerto de contas inevitável. Diante desse cenário de colapso moral e revelações sucessivas, a história de Gerluce cresce ainda mais. Ela se torna símbolo de reconstrução. O casamento com Paulinho reúne amigos, moradores, aliados improváveis e até personagens que antes desconfiavam dela. A cerimônia é marcada por emoção, promessas de recomeço e uma sensação rara na novela: justiça social. Depois da lua de mel, Gerluce assume de vez a presidência da fundação. Agora purificada, investigada e renomeada. Ela passa a liderar ações de reparação, investe em novos programas de saúde, reforma a estrutura deixada por Arminda e se torna a maior defensora das vítimas dos remédios adulterados. De funcionária humilhada a presidente admirada, seu arco se torna um dos mais aplaudidos da trama. Cláudia aparece viva após sofrer atentado e revela como virou aliada de Rogério. O clima vai virar de ponta cabeça quando Cláudia ressurgir no momento em que todos acreditam que ela está morta. A jovem, dada como atropelada, desaparecida e sem chances de sobrevivência, vai chocar a cidade inteira ao surgir viva. Pálida, fragilizada, mas lúcida. Sentada numa cadeira de rodas e carregando um segredo que ninguém imaginaria. Nos próximos capítulos, a verdade começa a se desdobrar como um dominó que desaba peça após peça, revelando que nada foi acidente, nada foi acaso e absolutamente tudo estava sendo manipulado por alguém que deveria estar morto: Rogério. Cláudia fica sumida por dias, tempo suficiente para espalhar dúvidas, medo, fofocas e até um ar sobrenatural entre os moradores da chacrinha. Mas a realidade é muito mais cabeluda que qualquer rumor. Assim que o veículo a atingiu, ela não ficou jogada na rua, agonizando. Um homem surgiu das sombras, a puxou para longe e desapareceu com ela antes que qualquer vizinho se aproximasse. Esse homem é Diniz, enfermeiro frio, discreto
e contratado diretamente por Rogério, que continua vivíssimo e operando sua teia como um maestro invisível, movendo cada personagem como bem entende. Agora instalada numa casa de praia afastada, com cheiro de sal, paredes descascando e portas emperradas por ferrugem, Cláudia tenta se recuperar dos ferimentos. Ela está medrosa, abatida, mas não derrotada. A cada noite, sua respiração irregular ecoa no ambiente e sempre que fecha os olhos, revive o momento do atropelamento. Diniz faz curativos, administra remédios e, apesar de parecer neutro, carrega nos olhos a lealdade cega ao mandante. E é ali, naquele canto escondido, que o destino decide brincar. Gerluce e Paulinho também estão na mesma praia, hospedados em uma casa vizinha, tentando descansar do peso da vida e da última sequência de tragédias da chacrinha. O tormento começa quando Cláudia acorda com vozes conhecidas vindo da areia. A princípio, ela acredita estar delirando, mas quando ouve claramente Gerluce chamando Paulinho para entrar no mar, o pânico devora sua lucidez. Suas mãos tremem, seu peito aperta, e sem pensar duas vezes, ela se arrasta para longe da janela. Em desespero absoluto, liga para Rogério com voz trêmula. Ela tá aqui! Ela tá aqui! Se me ver, acaba tudo! Rogério, sempre gélido, responde com sua calma macabra. Então não deixe que ela veja. Saia daí agora. Vou mandar alguém arrumar um hotel para você. Você sabe o que fazer. Cláudia obedece sem discutir. Pede ajuda a Diniz, que imediatamente a coloca no carro e desaparece da praia sem ser visto por ninguém. Durante o trajeto, destruída emocionalmente, ela perde o controle e chora, soluçando como se revivesse a dor física e psicológica do atentado. Diniz tenta acalmá-la, mas não esconde a frieza profissional. Você só está viva porque o doutor Rogério mandou. Ele disse que eu deveria te vigiar naquela casa. Disse que ia acontecer alguma coisa com você se continuasse lá. Ele previu e estava certo. A revelação faz Cláudia recuar contra o banco. Só de lembrar, foi horrível. Eu ainda escuto o barulho do carro. Sinto o chão gelado, o mundo girando. Diniz, sem se comover, completa. Você teve sorte. Outra pessoa não teria sobrevivido. E é aí que, pela primeira vez, Cláudia solta o veneno acumulado em 2 anos infiltrada na mansão. A ex-mulher dele. Aquela mulher merece o apelido que tem. Dona Cobra. Uma assassina disfarçada de dama da alta sociedade. E aquele parceiro dela? Ferete. Outro verme. Eu vi coisas naquela casa que ninguém imaginaria. Cláudia começa a abrir o jogo. Ainda trêmula, encara Diniz e solta o que estava guardado desde o dia em que entrou na casa de Arminda. Você acha que eu estava lá por quê? Por caridade? Por destino? Rogério mexeu os pauzinhos, me colocou lá dentro muito antes de tudo explodir. Faz 2 anos que eu vivo como sombra naquela mansão. 2 anos ouvindo, observando, anotando, suportando humilhações, fingindo que era só uma cuidadora esforçada, bobinha, sem maldade. Diniz pergunta se ela se arrepende. Cláudia dá uma risada curta, quase amarga. Foi difícil fazer aquele teatro, fingir a mocinha pobre, estudiosa, com aquele sonho ridículo de virar médica, carregar aqueles livros como se fossem parte da minha alma. Eu odiei cada segundo, mas Rogério precisava de alguém dentro da casa dela, e eu precisava sobreviver. A cada frase, a máscara da Cláudia Boazinha se desfaz. Ela revela detalhes sobre como Rogério arquitetou tudo, desde a escolha dela até os pequenos bilhetes que deixava escondidos dentro de caixas de remédio enviadas como doações. Conta que o vilão sabia de cada movimento de Arminda, de cada visita de Ferete, de cada objeto mexido, e principalmente sabia que sua suposta morte era a única jogada capaz de tirar todos do eixo e preparar o retorno triunfal dele. Ela revela mais. Diz que Rogério prometeu protegê-la, prometeu pagar seus estudos, prometeu tirá-la da miséria, promessas que ele sempre usou como coleira, mantendo-a presa ao esquema. Eu devia ter ido embora, mas não consegui.
confessa apertando os dedos da cadeira de rodas até ficarem brancos. E então, com a voz tomada de uma frieza nova, ela admite: eu vi o suficiente para saber que Arminda e Ferete não podem continuar respirando tranquilos. Eles destruíram famílias, mentiram, manipularam, mataram. E se Rogério não tivesse me colocado ali, eu seria só mais uma vítima deles. O enfermeiro percebe que a jovem não fala apenas com medo, fala com ódio. Um ódio nascido do atropelamento, das humilhações, da vida dupla, do risco constante. E essa fúria, agora misturada com a lealdade que Rogério plantou, cria um monstro novo, uma Cláudia que Três Graças nunca imaginou. Ela respira fundo, encara o teto do hotel e murmura: quando eu voltar, nada vai ser como antes. Cláudia respira fundo quando finalmente chega ao hotel reservado por Rogério. O quarto é simples, apertado, com cortinas pesadas que bloqueiam a luz da tarde. Diniz a coloca na cadeira de rodas e verifica os curativos novamente. A cada toque, Cláudia sente o peso da própria vulnerabilidade. E isso a enoja. Ela sempre se achou forte, esperta, capaz de sobreviver a qualquer coisa. Mas agora, vendo-se limitada, ela tem apenas uma certeza: alguém vai pagar por tudo. Mal o enfermeiro fecha a porta, o celular vibra. Rogério aparece na tela. A foto dele, como sempre, antiga, posada, quase cínica. Cláudia atende antes da segunda chamada. Preciso saber exatamente o que você viu, dispara ele direto ao ponto. Gerluce, estava a poucos metros de mim. Se ela entra naquela casa, se ela me vê, eu juro, tudo teria ido pro ralo. Do outro lado, Rogério solta uma risada baixa, irritantemente confiante. Você fez o certo. Agora me escute. Você vai desaparecer por alguns dias. Não atenda ninguém além de mim ou de Diniz. E não conte a ele nada além do necessário. Confie só em mim. Cláudia aperta os lábios, sem responder de imediato. A voz dele continua. Eu quase morri, Rogério. Você sabe disso? Quase. Ele corrige seco. Mas não morreu. E isso prova que você nasceu para este jogo. Continue firme. Você ainda tem um papel importante. A ligação cai. O silêncio no quarto é quase opressor. Cláudia olha para as mãos trêmulas e percebe que a vida que conhecia, a vida humilde, silenciosa, a vida de cuidadora invisível, morreu no chão daquela rua junto com a versão frágil de quem ela já foi. Agora, outra pessoa ocupa esse corpo. Ainda tensa, ela rola a cadeira até o espelho. Observa o próprio reflexo, os cabelos ainda desalinhados, a pele marcada por hematomas, os olhos fundos. E mesmo assim, uma centelha de algo novo brilha ali. Determinação, amargura, fome de devolver o golpe que sofreu. Nos próximos capítulos, essa centelha vai se transformar em incêndio. Diniz bate na porta para avisar que vai descer à recepção. Antes de sair, ele comenta: o Dr. Rogério pediu para você descansar, mas disse que amanhã você precisa estar pronta. Ele quer te encontrar pessoalmente. O coração de Cláudia dispara. Medo, curiosidade e uma adrenalina venenosa. Ela responde apenas com um aceno, mas assim que o enfermeiro desaparece no corredor, seus olhos se enchem de uma fúria silenciosa. Algo dentro dela finalmente se rompe. Ela não quer mais ser apenas peça no tabuleiro de Rogério, mas, por enquanto, precisa continuar jogando. Após o roubo das Três Graças, Misael foge com sacola cheia de dinheiro e dá banana para Gerluce. O público vai testemunhar mais uma grande reviravolta envolvendo a estátua misteriosa, o dinheiro desviado do esquema dos remédios falsos e os comparsas que, apesar de unidos pelo objetivo de derrubar Ferete e Arminda, continuam afogados em desconfiança, impulsos perigosos e decisões precipitadas. Desta vez, quem surpreende, negativamente, é Misael, que mostrará um lado ambicioso, egoísta e perigosamente ousado, deixando o grupo completamente desnorteado. Tudo começa no exato momento em que o roubo da estátua é executado com sucesso. A mansão de Arminda estará silenciosa,
mergulhada naquela tensão típica de operação criminosa mal planejada, mas que deu certo por pura sorte. Gerluce, Joaquim, Xênica e Misael terão conseguido entrar no quarto secreto da patroa, localizar a escultura das Três Graças e, numa mistura de adrenalina e medo, retirar o objeto do esconderijo sem que ninguém perceba. A cada minuto que passa, o risco cresce. E isso só faz a sombra da traição de Misael ganhar forma. A sacola que ele decide pegar não é uma sacola qualquer. É uma daquelas de supermercado que Ferretti usa para encobrir suas entregas clandestinas de dinheiro vivo à sua amante Arminda. São sacolas que escondem maços e maços de notas, sempre disfarçadas com pacotes de arroz, feijão, açúcar, macarrão e outros itens que dão a impressão de doações. Um teatrinho cansado que Ferretti apresenta há anos para manter sua reputação intacta diante da fundação e do povo da Chacrinha. Mas o que ele realmente deposita ali são rastros de um esquema milionário que sustenta o estilo de vida luxuoso da dupla e alimenta os crimes que vêm devastando a cidade. Essas sacolas, inclusive, ficam guardadas no mesmo quarto onde Arminda esconde a estátua das Três Graças, símbolo de sua ganância e, ao mesmo tempo, o cofre perfeito para esconder o montante gigantesco do desvio. O público vai entender que tudo ali foi planejado com precisão milimétrica, menos a lealdade de Misael, que, como ficará claro, é frágil demais diante da tentação do dinheiro fácil. Logo após o sucesso do roubo, Gerluce distribuirá ordens rápidas, tentando manter o grupo unido e garantir que ninguém faça besteira. Mas Misael estará com o olhar vidrado na sacola, como se ela o chamasse. A respiração dele fica diferente, o corpo tenso, e o público já começa a perceber que algo está prestes a acontecer. Gerluce, concentrada na estátua, não percebe a mudança sutil, mas Joaquim e Xênica trocam olhares inquietos. Mesmo assim, ninguém imagina o tamanho da traição que virá. Em uma fração de segundo, Misael toma uma decisão movida por pura cobiça. Com o coração acelerado, ele agarra a sacola, solta um sorriso torto, faz um gesto debochado com a mão, uma verdadeira banana para Gerluce, e dispara em corrida. A cena será rápida, surpreendente e impactante. O grupo grita, tenta alcançá-lo, mas Misael já está longe, atravessando a rua, desaparecendo no escuro como um fantasma. É o tipo de virada que adiciona caos à trama e deixa o público aflito, imaginando as consequências dessa traição. O grupo ficará desolado, principalmente Gerluce, que se sentirá duplamente traída, pelo golpe e por alguém que ela acreditava ser confiável. Mas, como é típico em Três Graças, o destino prepara algo maior, e justamente no momento mais inesperado. Enquanto tentam reorganizar o plano e lamentam o prejuízo, Joaquim percebe algo estranho na base da estátua. Uma risca, uma fenda minúscula, quase imperceptível. Ele chama os outros, e é aí que Gerluce, ainda irritada, decide investigar de perto. Com cuidado, os três descobrem um compartimento secreto escondido dentro da peça. O coração de todos dispara. A tensão muda de cor. O medo dá lugar à esperança. Ao abrirem o compartimento, são surpreendidos por uma visão quase inacreditável. Pilhas e pilhas de dinheiro, envoltos em elásticos, organizados e escondidos com perfeição. Ali dentro está o coração financeiro do esquema de Ferretti. Ali dentro está a prova de que a estátua nunca foi apenas um objeto decorativo, mas sim um cofre meticulosamente planejado para esconder o grosso da fortuna desviada. Nada menos que 5 milhões de reais jazem ali, intactos, limpos, brilhando como uma promessa de liberdade para o povo da Chacrinha, e como uma sentença para Ferretti e Arminda. Joaquim, emocionado, deixa escapar uma gargalhada nervosa, enquanto Xênica cobre a boca, chocada. Gerluce, ainda com o coração dividido entre a raiva e o alívio, murmura que esse dinheiro pode ser a chave para derrubar de vez os vilões. E é nesse momento que Joaquim solta a frase que mudará o clima do grupo.
Com a grana toda que encontramos, a gente não precisa mais esperar pelo dinheiro da venda dessas mulheres de pedra. A fala chega com força, tomada por alívio, esperança e a sensação de que finalmente algo começa a virar a favor deles. Eles não precisam mais depender de Misael, nem da venda da estátua, nem de planos mirabolantes. O dinheiro está ali. Todo o trabalho, todo o risco, toda a dor, de repente parece ter valido a pena. Enquanto o grupo encara a fortuna escondida e tenta assimilar o peso daquela descoberta, um novo medo começa a se instalar. Se esse dinheiro estava oculto dentro da estátua, então Arminda e Ferete certamente perceberão a falta muito antes do que o grupo havia previsto. A estátua, afinal, não era apenas um souvenir caro, mas sim o cofre-mãe de todo o esquema, a base financeira que sustentava cada fraude, cada remessa clandestina, cada chantagem executada pela dupla. Gerluce respira fundo, tentando afastar o tremor das mãos. A adrenalina deixa seu corpo em alerta máximo. Ela sabe que o plano, a partir daqui, entra num território ainda mais perigoso. Se Arminda descobrir o roubo, sua fúria será devastadora. E se Ferete desconfiar que o dinheiro sumiu, ele não hesitará em ir atrás de cada um deles, especialmente depois de anos mantendo tudo sob controle e acreditando que ninguém jamais descobriria o compartimento secreto. Xênica, ainda chocada com a quantia, comenta em voz baixa que Misael, com toda a sua ganância, nem imagina o que deixou escapar. Ele fugiu com uma sacola cheia, mas ignorou que a verdadeira riqueza estava diante do nariz dele o tempo inteiro. Joaquim solta uma risada amarga, dizendo que era previsível. Pra gente como Misael, o que brilha primeiro é o que vale. Ele viu a sacola, não viu a fortuna. Gerluce, porém, sabe que a presença de Misael nas ruas agora é um risco incalculável. Ele pode ser pego, pode ser seguido, pode tentar negociar a grana com alguém, e no caminho pode entregar informações que comprometam todo o grupo. Pior, pode ser encontrado por Arminda ou Ferete, que não pensariam duas vezes antes de arrancar dele tudo o que sabe. O viúvo vira, de repente, um inimigo involuntário, uma bomba-relógio ambulante. É nesse instante que Joaquim propõe algo ousado: esconder a estátua longe da chacrinha por alguns dias, até que definam como usar o dinheiro sem chamar atenção. Xênica sugere desmontar um dos quartos do bar antigo do pai dela, que está fechado há anos. Gerluce reluta, mas percebe que não há tempo para elaborar um plano melhor. Eles precisam agir com rapidez e silêncio, duas coisas que nunca foram o forte desse grupo improvisado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Misael surge ofegante, suado, nervoso, entrando num quarto barato de pensão. Ele joga a sacola sobre a cama e começa a abrir tudo com a avidez de um homem que passou a vida inteira acreditando que a sorte nunca bateria à sua porta. Mas quando vê a quantia, muito menor do que ele imaginava, sua expressão muda. Ele percebe que aquela sacola está longe de representar o total do esquema. Ele sente pela primeira vez que pode ter sido enganado pela própria ganância. Mas agora já é tarde. Ele cruzou uma linha sem volta. De volta ao esconderijo, Gerluce mexe no dinheiro dentro da estátua e começa a pensar nos próximos passos. Ela sabe que não pode simplesmente usar aquilo. Cada nota é uma prova viva dos crimes de Ferete. Mas também sabe que, se não for ágil, todo o risco que correram será em vão. O dilema moral se mistura ao medo real de morrer. Ela respira fundo, encara Joaquim e Xênica e diz que ninguém abre a boca sobre aquela fortuna até que tudo esteja decidido, nem mesmo entre eles. Zenilda, durante anos, acreditou com devoção quase religiosa na imagem impecável de seu casamento. Mulher de classe alta, criada para confiar cegamente na aparência das coisas e orgulhosa da vida aparentemente perfeita que construiu ao lado de Ferete, ela nunca imaginou que o próprio marido nutria, há tempos, um romance clandestino com Arminda, sua amiga de infância, quase uma irmã, aquela que frequentava sua casa como parte da família.
O golpe moral seria devastador para qualquer pessoa, mas para Zenilda, cuja vida inteira foi construída sobre lealdades e promessas, a descoberta se transformaria em uma ferida profunda. E essa ferida só começou a ser exposta porque Gerluce, a cuidadora dedicada de Dona Josefa, mãe de Arminda, percebeu sinais que ninguém mais ousava ver. O público verá que Gerluce já desconfiava há meses da proximidade exagerada entre Arminda e Ferete. Como convivente diária dentro da mansão, por cuidar de Josefa, ela testemunhava sussurros, olhares, telefonemas suspensos e visitas que não faziam sentido. Porém, por carregar um histórico de conflitos com a patroa Arminda, que frequentemente a humilhava, a diminuía e a tratava como se fosse invisível, Gerluce hesitava em envolver Zenilda sem provas concretas. Ela sabia que, vindo dela, qualquer denúncia poderia parecer fruto de intriga, revanchismo ou invenção. Mesmo assim, ao ver Zenilda ser manipulada e usada como peça de fachada, algo nela se revoltou. A cuidadora entendeu que não podia mais permitir que a mulher fosse enganada de maneira tão cruel. Nos corredores silenciosos da mansão, ela começou a montar o quebra-cabeça, unindo informações que ninguém mais tinha coragem de confrontar. Observou horários, hábitos, escapadas suspeitas e até diálogos incompletos que Arminda deixava escapar quando acreditava estar sozinha. A gota d'água veio quando Josefa, em um raro momento de clareza, comentou que Arminda anda com aquele homem que não presta, aquele do dinheiro, deixando Gerluce alerta. Mesmo confusa pela idade e pela saúde debilitada, Josefa acabava fornecendo, sem perceber, pistas que confirmavam o que Gerluce vinha guardando. Determinada a proteger Zenilda, a cuidadora arma uma situação que mudará tudo. Sem avisar ninguém, ela cria uma oportunidade para que Zenilda veja com os próprios olhos aquilo que muitos desconfiavam, mas ninguém ousava revelar. A cena, inesperada, dolorosa e avassaladora, se tornará um dos momentos mais marcantes da trama. Zenilda, ao entrar no local indicado por Gerluce, flagrará Ferete e Arminda juntos, íntimos, despreocupados, comentando detalhes da relação extraconjugal como se fosse um romance assumido. A visão destruirá qualquer ilusão que ela ainda insistia em manter. A partir daí, Zenilda mergulhará em um abismo emocional. Ela perde o chão, perde a fome, perde o eixo e se esconde no silêncio do próprio quarto, incapaz de enfrentar o mundo. A traição dupla, do marido e da amiga de infância, pesa com crueldade sobre seus ombros. Seus filhos tentam ampará-la, cada um a seu modo, com carinho, palavras firmes e vigilância constante, enquanto ela alterna entre choro, revolta, culpa e incredulidade. A casa, antes movimentada, torna-se um ambiente tenso, dominado pelo sentimento de luto por uma vida que não existe mais. Mas, como sempre acontece com mulheres que carregam dignidade e força escondidas sob as camadas de dor, Zenilda começa a se reerguer, pouco a pouco. A primeira atitude dela é procurar Gerluce. Em um encontro carregado de emoção, ela pede desculpas por não ter percebido antes, por não ter ouvido os alertas velados e por ter enxergado Gerluce apenas como funcionária e não como aliada. É nesse momento que a cuidadora, ainda hesitante, revela que a traição é apenas a superfície de algo muito mais sombrio. A verdade que será exposta é de tirar o fôlego. Ferete e Arminda não estão apenas envolvidos emocionalmente. Eles comandam há anos um esquema milionário de falsificação de medicamentos, usando a Fundação Ferete como fachada para distribuir remédios adulterados, ineficazes ou perigosos para a população da chacrinha. É um esquema que afeta diretamente famílias inteiras, idosos, crianças, pacientes que dependem dessas medicações para sobreviver. E Gerluce, que cuida diariamente de Josefa e convive de perto com o desespero dos moradores do bairro, sabe que a situação está piorando a cada dia. Zenilda, chocada,
sente o chão desaparecer novamente. Ela percebe que o buraco é muito mais profundo do que imaginava. Ferete não é só um traidor sentimental. É um criminoso cuja ambição destruiu lares, vidas e a própria reputação da família. Arminda, por sua vez, se revela ainda mais cruel do que parecia, capaz de sacrificar até a saúde da própria mãe para manter o esquema. É nesse ponto que a trama vira de cabeça para baixo. Zenilda, que sempre foi conhecida por sua postura controlada e elegante, começa a recuperar a antiga chama de advogada que deixou de exercer para priorizar o casamento. Agora, ela decide usar cada habilidade jurídica que possui para proteger a única pessoa que teve coragem de ajudá-la, Gerluce. A cuidadora, devido à proximidade com a família Ferete e por ter acesso aos bastidores da fundação, corre risco real de ser incriminada como cúmplice, caso tudo venha à tona de forma desordenada. E é aí que nasce o pacto secreto entre Zenilda e Gerluce. As duas, vindas de mundos completamente opostos, uma dama da sociedade, outra uma cuidadora humilde, unem forças não por vingança, mas por justiça. Zenilda promete que não permitirá que Gerluce vá para a prisão. Em troca, a cuidadora entrega informações, documentos, horários, testemunhos e até conversas gravadas que podem derrubar Arminda e Ferete de uma vez por todas. Zenilda perceberá que não está apenas lidando com uma traição conjugal, mas com um sistema criminoso que se infiltra por corredores, documentos e rotinas que sempre acreditou conhecer. A primeira grande movimentação acontece quando ela decide retornar discretamente ao escritório onde guardava seus antigos arquivos de advocacia. Ali, entre pastas empoeiradas e diplomas envelhecidos pelo tempo, Zenilda reencontra uma versão de si mesma que sempre acreditou ter morrido. Firme, analítica, capaz de enxergar uma pista onde ninguém mais vê. Ela passa horas revisitando leis, revisando jurisprudências e montando mentalmente uma estrutura que permita proteger Gerluce de qualquer acusação que Arminda possa tentar forjar. A cuidadora, por sua vez, vive um dilema crescente. Ao mesmo tempo em que está decidida a ajudar Zenilda e derrubar o esquema que destruiu a vida de tantas famílias da chacrinha, ela teme pela segurança de Josefa. É nesse clima de tensão crescente que surge a primeira peça-chave, um envelope misterioso deixado na porta da casa de Zenilda. Sem remetente, sem marca, apenas com o nome dela escrito à mão. Dentro do envelope, documentos internos da fundação, relatórios financeiros, planilhas adulteradas, notas fiscais duplicadas, provas contundentes de que o desvio é ainda maior do que Gerluce imaginava. Zenilda, intrigada, entende que há mais alguém disposto a derrubar Ferete e Arminda, alguém que conhece o funcionamento da fundação por dentro. O suspense aumenta quando ela percebe que os documentos vieram de um lugar onde somente 3 pessoas têm acesso: Arminda, Ferete e alguém que está se escondendo muito bem. Enquanto isso, Gerluce vive momentos de extremo cuidado com Josefa. A idosa se mostra cada vez mais confusa, misturando memórias antigas com percepções atuais, e às vezes deixa escapar frases que revelam mais do que deveria. A Arminda esteve aqui com aquele homem. Vi os dois no corredor, diz. Gerluce engole seco, sabendo que qualquer deslize de Josefa pode colocar o plano em risco. A cuidadora tem que administrar os remédios verdadeiros que comprou escondida, já que os fornecidos pela fundação continuam sendo falsos. Ela dobra a atenção, aumenta as doses que sabe estarem corretas e tenta evitar que Arminda se aproxime da mãe, temendo que a vilã perceba algo.